Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos orar mais uma vez? Peça para Deus falar com você. Jesus, aqui nós acabamos de ver num texto que o Senhor está no meio da congregação, e o Senhor é onisciente e onipotente. O Senhor sabe de cada coração. Então fala com cada um que entrou aqui hoje. Traz a fé e traz o consolo, a exortação, tudo que nós precisamos para amar e conhecer mais do Senhor. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Nosso tema é autor da salvação. O que é um autor? Autor é alguém que, por criatividade, ele cria alguma coisa. Ele cria uma obra literária, ele cria uma obra de arte. Quando você pensa num autor, quem aqui gosta de literatura brasileira? Qual autor você gosta? Ou você não lê literatura brasileira? Machado de Assis é famoso, né? Mas um autor que eu gosto é Monteiro Lobato. Por quê? Aquele que cresceu na década de 80, 90, ele via o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Muita gente aqui, até quem era da década dos anos 2000, viu? Como Monteiro Lobato foi criativo. Eles iam para um sítio que era da avó, passar férias, e daí uma boneca de pano que fala, daí tinha o Saci Pererê, folclore brasileiro, tanta coisa interessante. E quando a gente olha a obra de um autor, a gente fala: nossa, como ele é criativo. Como que Monteiro Lobato foi tão criativo, era tão legal, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Meus irmãos, quando nós falamos de autor, então, esse texto está dizendo aqui que Jesus é o autor da salvação. É interessante como a Bíblia trata Deus como um artesão, ou como alguém que faz um poema. Por exemplo, no Velho Testamento, Deus ele é chamado como um oleiro. Lembram em Jeremias capítulo 18, que nós somos um vaso, que ele precisa quebrar. Ele é um artesão. E aqui vai dizer que Jesus ele é um autor. Mas é interessante que Jesus
Ele não é apenas o autor da salvação, mas Ele também é o ator principal da salvação. Ele escreve o roteiro da sua própria obra, porque nós sabemos que se Jesus enumerasse algum homem para ser o ator principal dessa obra, nenhum homem seria capaz, na verdade. Quando a gente olha para os heróis da fé, a gente pode pensar em Abraão, ele não teria condições, Moisés, Davi, a sua própria mãe Maria, os santos do Novo Testamento, apóstolo Paulo, Pedro, João. Nenhum homem poderia ser o autor da salvação. Então Jesus, ele escreve o próprio roteiro, mas ele precisa ir para a cena para ser o ator principal. E se a gente for pensar na salvação, é algo simples e complexo. Por quê? Porque para a gente ser salvo, a proposta do Evangelho é algo simples. Fala que nós devemos crer na mensagem do Evangelho. Nós devemos crer que Deus nos amou, que Deus entregou o seu Filho por nós. É simples. Mas se você pensar na complexibilidade da salvação, é algo muito complexo. Teria que ser mesmo alguém muito inteligente para pensar como livrar a gente do perigo e da complicação que Adão e nós arrumamos para nós. Porque pensa a complexibilidade da salvação. O homem pecou, e a partir daí veio a morte no mundo, e o homem ficou separado de Deus. Então a comunhão com Deus foi quebrada, a morte física foi gerada e também a morte espiritual. Então precisava agora que o homem obedecesse a Deus para ser salvo, o pacto das obras. Mas nenhum homem seria capaz de obedecer a Deus para ser salvo. Como resolver o problema da morte? Como não morrer mais? Como que Deus ia resolver a questão para que o homem pudesse escolher a Deus, se o homem agora odeia a Deus, o homem agora é um inimigo de Deus? Como resolver esses problemas? Como resolver o problema do pecado, da morte? Como resolver o nosso problema judicial contra Deus? Porque o pecado, ele é uma dívida contra Deus, e nós devemos pagar por essa dívida. Mas mesmo que eu pagasse eternamente, não seria suficiente para que Deus pudesse me perdoar. E como que Deus ele me perdoa sem cobrar a dívida do meu pecado? Como que eu chego perante o juiz e falo: juiz, eu estou arrependido? Mas o juiz fala assim: mas tem a quebra da lei, que você deve pagar a consequência da quebra da lei. Como, irmãos, Deus resolver essa equação? Como? Deus ele resolve essa equação enviando o seu próprio Filho para fazer totalmente diferente do que Adão fez. E Deus resolve essa equação motivado pelo seu amor. Quando Deus projeta na eternidade salvar os homens, Ele foi movido pelo amor. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para resolver o nosso problema, para resolver a nossa dívida contra Deus, para resolver a nossa comunhão quebrada com Deus, para resolver o problema da morte que nós teríamos, da morte eterna, Deus foi movido pelo amor. Então, como não tinha nenhum ator capaz de fazer essa obra, na eternidade, eu imagino uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho, e Deus Filho fala assim: eu vou me tornar um homem, e eu vou fazer tudo o que eles precisavam fazer para ser salvos. Então Deus ele projeta a salvação, mas Jesus se coloca como: eu vou ser o ator dessa salvação. Então por isso que esse texto vai nos falar que Jesus é o autor da nossa salvação. Mas deixa eu lembrar você do contexto. Já vamos para a nossa terceira pregação em Hebreus.
Vou lembrar você do contexto. Qual que é o contexto? Os hebreus convertidos estavam sendo tentados a deixar a igreja, a deixar Cristo, para voltar para o judaísmo, para voltar para a velha aliança, porque eles estavam sendo pressionados pelo Império Romano, e eles estavam sendo pressionados pelos seus compatriotas, que deixaram a fé, segundo eles, dos seus pais. Mas aqui eu quero trazer um outro elemento que eu não falei ainda. Uma das pressões dos compatriotas hebreus era o seguinte: o culto cristão, ele é muito chinfrim. Você sabe o que é essa palavra? Chinfrim? É muito simples, é muito sem graça. Porque, vamos comparar a velha aliança ao Velho Testamento? Eles diziam assim: nós tínhamos o templo de Salomão, depois o templo foi reconstruído, foi restaurado, nós tínhamos sacerdotes, nós tínhamos os sacrifícios, o nosso culto era pomposo, o sumo sacerdote vestia uma roupa bonita, com as 12 tribos no peito, e entrava no Santo dos Santos. O nosso culto era muito pomposo, ele tinha um templo, ele tinha sacerdotes, ele tinha cerimônia, ele tinha sacrifícios de animais pelos nossos pecados. Agora, vocês se reúnem no templo ou até em casa. Na maioria das vezes, vocês se reúnem numa simples casa. Agora vocês não têm sacerdote, agora vocês não têm mais sacrifícios. Vocês se reúnem, têm apenas orações, louvores e alguém pregando a palavra. Então a crítica era que o culto do cristão era muito simples perto do culto do Velho Testamento. Mas aqui o que esse texto vai nos mostrar é que a diferença é muito grande, que o culto na nova aliança, a proposta de Deus na nova aliança é muito maior do que a proposta na velha aliança. Porque na nova aliança, não só o sumo sacerdote está no Santo dos Santos, todo mundo está no Santo dos Santos. Na nova aliança não precisa mais de sacrifícios, porque o sacrifício de Jesus já foi feito de uma vez por todos os pecados. Na nova aliança não tem um sumo sacerdote pecador como eu, que está mediando o meu culto a Deus. Na nova aliança, o próprio sumo sacerdote, que é 100% homem e 100% Deus, está no meio da igreja. Qual culto é mais interessante? Então, mais uma vez, o Espírito Santo veio escrever aos hebreus e falando: olha, voltar para o judaísmo é infinitamente inferior. Deixar a igreja, deixar Cristo para buscar segurança na velha aliança é infinitamente inferior. O culto que nós temos hoje, a proposta da nova aliança hoje é infinitamente superior. Não tem como a gente olhar para trás. E ele vai trazer aqui o porquê disso. O Espírito Santo está nos mostrando aqui o porquê disso. Primeiro, meus irmãos, no versículo 7, falando especificamente sobre Jesus, vai falar que fizeste por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Mas espera aí, por um tempo menor do que os anjos? A gente não viu no capítulo 1 que Jesus, o nome dele está acima de todos os anjos? No capítulo 1 nós não vimos que Jesus, ele é o próprio Deus encarnado? Nós não vimos no capítulo 1 que Jesus, inclusive, é o general dos anjos? Por que agora fala que Jesus se fez menor por um tempo do que os anjos? Porque no capítulo 1, meus irmãos, o escritor de Hebreus, ele vem falar que Jesus, ele é o próprio Deus. No capítulo 1 falou que ele se assenta no trono. No capítulo 1 falou que ele é eterno. No capítulo 1, como eu disse, diz que o nome dele está acima de todos os anjos, que ele inclusive criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Mas agora no capítulo 2, o escritor de Hebreus vem nos mostrar que Jesus,
Ele é totalmente também humano. Jesus se tornou um homem. Essa doutrina, meus irmãos, é uma doutrina essencial do cristianismo, das duas naturezas de Jesus numa única pessoa. Jesus não era 50% Deus, 70% Deus, não. Jesus é Deus eterno como o Pai. Mas agora nós vamos ver que Jesus, Ele se fez homem, gente como a gente. Você pode imaginar Jesus, Ele comia, tinha fome, tinha que comer. Você pode imaginar que Jesus tinha vontade de ir ao banheiro? Então é por isso que o escritor vem falar que Ele se fez por um pouco menor do que os anjos, porque os anjos, eles têm uma certa superioridade sobre os homens. Nós vimos que os anjos são imortais, que eles são poderosos, que os anjos não têm algumas necessidades que nós temos. Então, quando nós pensamos na humilhação de Jesus, a gente sempre pensa em Jesus apanhando dos soldados, sendo zombado por eles, não é mesmo? Mas a humilhação de Jesus começou nele se tornar um homem, nele se tornar menor inclusive do que a sua criatura, que são os anjos, dele estar propenso a sofrer coisas e sentir coisas que os anjos não sofrem. Então, no capítulo 2 aqui, o escritor de Hebreus vem nos mostrar que Jesus é homem. Ele se fez um homem como nós, por um tempo menor do que os anjos. E no versículo 6, a Bíblia vem nos dizer aquilo que nós lemos em Salmo 8, lembra? Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Esse em certo lugar nós vimos que é Salmos 8, e esse alguém que diz foi o salmista Davi. Então vejam, meus irmãos, Jesus sendo Deus, Ele se torna um homem que está tão longe da significância de Deus, mostrando aquilo que Filipenses 2 nos diz, que Jesus se esvaziou, que Jesus precisou se tornar um homem para ser o ator da nossa salvação, não só o autor da nossa salvação. E lá em Salmos 8, como aqui no versículo 5 diz, que não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Deus sujeitou o mundo a homens. Deus sujeitou o mundo para Adão. Adão tinha que governar o mundo como um subgovernador de Deus, um subregente. E nós sabemos que Adão falhou. Então Jesus agora se torna insignificante como um homem, para, diferentemente de Adão, não falhar. Cristo não falhou. Por isso que o versículo 7 fala que mesmo ele se fazendo menor, ele foi coroado de glória e de honra. Por isso Jesus, ele adquire o direito, pelos seus méritos, pela sua obra, de ser o governante desse mundo. Porque o primeiro Adão falhou, mas Jesus então se encarna como homem para ser o segundo Adão, para cumprir tudo aquilo que o primeiro Adão tinha que cumprir. Jesus não falhou. Por isso que o direito de Jesus de governar todas as coisas é um direito adquirido. E o versículo 8 nos mostra isso, que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Mas é interessante que o versículo 8 fala que, embora tudo está sob o seu domínio, nós ainda não vemos tudo sob o seu domínio. É o que nós chamamos de já e ainda não. Jesus já governa e já reina? Sim. Mas nós não vemos todas as coisas ainda aos nossos olhos nus sob o seu governo. Jesus já venceu a morte? Sim. Mas nós ainda encararemos a morte, se Ele não voltar na nossa geração.
Jesus já venceu o diabo? Sim, mas nós ainda sabemos que o diabo ainda age nesse mundo. Então, pelos seus méritos, pelas suas obras, Jesus é coroado, Ele já governa. Por isso que quando nós oramos o Pai Nosso e falamos: seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Porque Jesus, quando Ele vai ressurreto, que Ele ascende aos céus, Salmo 24 diz que os portais eternos se abrem para Ele, para que o Rei da Glória entre. Ele entra coroado nos céus. Mas um dia veremos, meus irmãos, aos nossos olhos visíveis mesmo, todas as coisas a Ele sujeitas, mas elas já estão. Como que essa mensagem era relevante para eles? O Espírito Santo estava falando para eles: olha, eu sei do que vocês estão passando, eu sei da perseguição que o Império Romano está trazendo sobre vocês, eu sei da pressão dos seus compatriotas, mas esse no qual vocês servem, Ele já reina. Então mesmo esses que te perseguem, eles estão sob o domínio dEle. Nós não vemos ainda todas as coisas sob o seu domínio, mas nós cremos que já estão. É aquilo que a Bíblia fala: nós não caminhamos por vista, mas caminhamos por fé. Então o Espírito Santo estava falando por eles mais ou menos assim: olha, vocês estão sendo perseguidos, pressionados, mas calma, porque este no qual vocês servem, este no qual vocês creem, governa todas as coisas. Ele já foi coroado. Não importa a pressão do imperador romano que tem essa coroa, porque tem alguém coroado acima dele, o Senhor Jesus, homem. Mas, meus irmãos, essa mensagem tem que trazer também algumas aplicações para nós. Se Jesus se humilhou tanto, ao ponto de aceitar se fazer menor do que anjos, em Filipenses capítulo 2 diz que o nosso sentimento tem que ser o mesmo, de esvaziamento, de renúncia. E a nossa falta de esvaziamento é porque nós temos tantos problemas no casamento, problema de relacionamento, problemas na igreja, porque falta esse sentimento, mesmo que houve em Cristo Jesus, de nos esvaziar, de nos fazer menor do que a gente acha que é, porque o próprio Filho de Deus se fez menor, o próprio Filho de Deus se esvaziou de quem Ele era. Mas, meus irmãos, uma notícia que esse texto traz para nós, que não podemos deixar de frisar, é que Jesus tomou o seu posto de volta. Versículo 7 fala que Ele foi coroado de glória e de honra, e todas as coisas estão debaixo de seus pés. Ele se fez menor por um tempo, mas o seu posto foi tomado de volta, e Jesus está lá. Então o Espírito Santo fala a mesma coisa para nós hoje, meus irmãos. Quais são as suas dificuldades? Às vezes o seu coração é tentado a deixar a igreja, a deixar Jesus. Não faça isso, porque todas as coisas estão sob o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Se agarre a Ele mais, busque-o mais, sabendo desse controle do nosso Senhor. Então esse, meus irmãos, foi o primeiro ato como autor da salvação, como ator da salvação. Jesus se torna um homem menor do que os anjos por um tempo. O segundo ato, meus irmãos, é que ao fazer isso, Jesus se identifica totalmente conosco. Eu lembro que quando eu fui para o Timor-Leste, eu ganhei um apelido lá na missão. Timor-Leste, já falei, né? Primeiro campo missionário que eu fui, do lado da Indonésia. E depois de um ano que eu estava falando bem a língua local, já entendendo a cultura, já entrando dentro das casas dos timorenses, um dia um deles me chamou de mão. Mão na língua timorense
é mais ou menos a tradução literal, o irmão mais velho. Você só é chamado de irmão se você tem amizade, uma autoridade com aquela família. Eles não chamam qualquer um de irmão. E daí eles juntaram meu nome e resumiram meu apelido em Mão Gabi. Mas me chamavam assim lá, Mão Gabi. Só é mão alguém que já fala a língua. Só é mão alguém que já entende a vida deles. Só é mão alguém que tem autoridade. Chegavam na casa de quem me chamava de mão e eles já, aquela correria, as crianças já vinham cumprimentar, pedir a bênção. Mão, o que o Senhor tem a dizer hoje? E isso às vezes pessoas de 70, 80 anos, por causa da identificação de um brasileiro com o timorense, aprendendo a sua língua, aprendendo a sua cultura, vivendo do jeito deles. Eu quase comi cachorro para ficar tão identificado com eles. Mas um ano lá eu ia comer um cachorrinho que é o prato predileto deles, para ter uma total identificação. Mas calma, não comi. Meus irmãos, esse texto aqui está nos revelando também que ao se tornar um homem menor do que anjos, Jesus se identifica totalmente conosco. Tanto que aqui vai falar que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Jesus veio então para viver a nossa vida. Ele se torna gente. Como eu falei, Ele tinha fome, Ele tinha os seus desejos, Ele tinha as suas necessidades como um homem, para se identificar conosco, para poder ser o nosso mão. E diz inclusive que Ele não se envergonha disso. Às vezes a gente se envergonha de alguns irmãos, não é mesmo? Minha irmã, quando ela me vê, ela quer me abraçar e tudo, eu fico com vergonha. As pessoas ficam pensando talvez se ela é minha namorada, né? Ou que eu estou longe da Sheila, que vai ser minha amante, fico com vergonha. Ela quer me abraçar. Mas diz que Jesus se torna um homem e não se envergonha de chamar a gente de irmão. Ele se identifica totalmente conosco. Você já percebeu que quando alguém sofre alguma coisa que nós sofremos, não há uma certa identificação? Por exemplo, um pai que perde um filho, ele sabe como é perder um filho, então ele pode se identificar com outro pai que perdeu um filho, não é mesmo? Ou alguém que sofreu um abuso, um grande trauma na sua vida, ele sabe se identificar com outras pessoas que sofreram um grande trauma, um grande abuso na sua vida, não é mesmo? Porque essa pessoa sofreu aquilo, então ela sabe essa dor, ela sabe consolar, ela sabe o que aquela pessoa chorou, não é mesmo? Tanto que eu vi pessoas que tiveram grandes perdas na sua vida, grandes traumas, e ela transforma o seu trauma numa missão, porque ela sabe aquele sofrimento. Ela transforma inclusive o seu sofrimento numa missão, e ela quer servir a outros que também estão sofrendo a mesma coisa que ela sofreu, porque tem uma identificação. E esse texto, meus irmãos, está revelando Jesus como um homem menor do que anjos, que se identifica conosco, nos chama de irmãos. E no versículo 9 vai falar inclusive que Ele, por causa do sofrimento que Ele sofreu, Ele pode nos livrar da morte. Olha o versículo 9: vemos porém aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Olha o versículo 10: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzisse muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Meus irmãos, ninguém sofreu como Jesus. Você já foi traído? E ficou muito chateado com essa traição?
Jesus foi traído por uns de seus discípulos com um beijo, lembra? Você já sofreu bullying e tem algum trauma por isso? Jesus sofreu a zombaria dos soldados romanos. Você já sofreu a dor de perder um ente querido ou ainda sofre por isso? Jesus chorou no velório de seu amigo Lázaro. Você já foi injustiçado por alguém? Jesus foi para os tribunais sem ter cometido nenhum crime, nenhum pecado. Você já sofreu muita dor física? Uma doença ou um acidente? Jesus sofreu muito apanhando dos soldados romanos e pendurado naquela cruz. Você já sofreu ou sofre uma grande ansiedade? Jesus estava tão ansioso no Getsêmani, porque sabia do que esperava ele, que ele suou sangue. Você já foi castigado por alguém? Jesus foi castigado e recebeu a ira de Deus naquela cruz. Ninguém sofreu como Jesus. Por isso, ele, como nosso irmão mais velho, ele sabe cada coisa que nós passamos nessa vida de sofrimento. Jesus sabe o que é sofrer, porque ninguém sofreu como ele. Você já se sentiu abandonado? Jesus foi abandonado literalmente pelos seus discípulos. E Jesus na cruz se sentiu abandonado pelo seu próprio Pai. Lembra? Deus meu, por que me desamparaste? Não há nada, meus irmãos, que nós sofremos ou que nós possamos sofrer que Jesus não sofreu muito mais. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sofrer, e por isso, meus irmãos, ele pode salvar a raça humana. O versículo 16 fala que ele não socorre a anjos, porque ele não se tornou um anjo para salvar anjos. Ele socorre a descendência de Abraão, ou seja, ele socorre os seus eleitos. Jesus, então, meus irmãos, como um homem, pode nos socorrer nas nossas dificuldades. Ele pode nos socorrer no nosso sofrimento. Ele pode nos socorrer na nossa angústia. Por quê? Porque ele sofreu tudo isso. Ele sabe o que cada um sofreu, porque ele sofreu mais do que cada um de nós juntos. Eu me senti abandonado pelo meu pai. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Por isso Jesus pode me socorrer e me trazer alívio para o meu sofrimento. Mas não só isso, meus irmãos. Além do sofrimento, esse texto nos fala que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, então por isso ele pode nos socorrer também das nossas tentações. Olha o versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que foram tentados, ou os que são tentados. Jesus sabe de cada uma das nossas lutas e tentações. Você já foi tentado a perder a paciência? Jesus foi tentado a perder a paciência com os seus discípulos, que parece que eles nunca entendiam. Nós somos tentados a perder a paciência às vezes, não é mesmo? Não volto naquela igreja lá não, porque o povo é difícil demais. Vou me separar, vou perder a paciência. Jesus foi tentado. Você já foi tentado a desistir? Jesus foi tentado a desistir da sua missão. Lembram? Jesus foi tentado a ceder à tentação de ser rico. O que o diabo ofereceu para ele? Riquezas. Você acha que ele não foi tentado? Ele era um homem. Jesus foi tentado a usar o seu poder para resolver os seus próprios problemas. Jesus foi tentado a abandonar a cruz. Jesus foi tentado. Jesus sofreu como nós. A grande diferença de Jesus para nós é que ele nunca
pecou. Ele foi tentado como nós, ele sofreu como nós, mas Jesus nunca pecou. Por isso, meus irmãos, que Ele pode nos socorrer, porque Ele sabe das nossas angústias, Ele sabe das nossas dores. Então, que o escritor bíblico, o Espírito Santo está falando para eles: olha, vocês vão voltar para a velha aliança, e o sumo sacerdote da velha aliança não pode socorrer vocês. Porque primeiro, antes de oferecer oferecer sacrifício pelos seus pecados, ele tem que oferecer por ele mesmo. Ele não sofreu o que vocês sofreram. Então o escritor bíblico vem mostrar para eles e para nós que o que nós temos em Cristo, servir ao Senhor Jesus, é superior a qualquer coisa. Porque nós temos um sumo sacerdote que nos chama de irmãos e sabe das nossas dores e das nossas tentações, e por isso Ele pode nos trazer alívio, por isso Ele pode nos socorrer. Então o culto, mesmo que é simples, mesmo que nós não estivéssemos nessa igreja bonita, o culto seria maravilhoso, porque na nova aliança todo crente, ao entrar na igreja, entra no Santo dos Santos, porque o sumo sacerdote está no nosso meio. O versículo 12 está falando isso, irmãos, olha aí, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Jesus está aqui essa noite conduzindo o louvor. Você pode imaginar isso? Ele fala: eu estou no meio da congregação e eu vou declarar o nome, eu vou louvar o meu Pai junto com os meus irmãos no meio da congregação. Todo culto Jesus está. Todo culto Jesus está perdoando pecados, porque no versículo 17 fala que Ele, como nosso sumo sacerdote, Ele fez propiciação pelos nossos pecados. Em todo culto Jesus está aqui intercedendo por nós, porque o versículo 13 está falando que Ele vai pôr em nós a sua confiança. Versículo 13, a parte B fala: e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Por que Ele pode fazer tudo isso? Porque Ele também, como nós, se tornou participante de carne e sangue. Então o nosso sumo sacerdote, que está mediando o nosso culto hoje, que estava mediando o culto deles, que eles estavam querendo abandonar, era 100% Deus e 100% homem. Por isso Ele pode ministrar a nós da parte de Deus, porque Ele é Deus, e por isso Ele pode ministrar na parte de homens para Deus, porque Ele é homem. Vocês estão entendendo a maravilha da nova aliança? Não há nada religiosamente falando que propõe isso, meus irmãos, onde o próprio Deus é o sumo sacerdote que vem mediar o culto, e no culto Ele está perdoando, no culto Ele está santificando o seu povo, no culto Ele está louvando junto com o seu povo. Eu fico imaginando o culto como uma união mística que nós não sabemos o que está acontecendo. Se nós tivéssemos a noção dessa união mística com Jesus que está aqui, a gente não faltava em nenhum culto. Essa união mística está nos dizendo, meus irmãos, que todo domingo Jesus está mediando os louvores da congregação. Então olha que absurdo que eles estavam querendo fazer. Porque o sonho de todo hebreu era entrar no Santo dos Santos, e eles não podiam, só o sumo sacerdote podia. E agora o sumo sacerdote está no meio deles, e eles podem entrar no Santo dos Santos, e eles estavam tentados a deixar a igreja. Que absurdo! E que privilégio nós temos, irmãos? Quantas gerações de hebreus
ficavam de fora do templo, porque no santo lugar entrava só o sacerdote, no santo dos santos só o sumo sacerdote, o povo ficava do lado de fora. Agora, na nova aliança em Cristo, todos nós entramos com Jesus na presença santa de Deus. Nós temos o privilégio de, mesmo pecadores, o nosso sumo sacerdote está aqui nos purificando, levando os nossos louvores a Deus. Que maravilha! E esse sumo sacerdote sabe da vida de cada um, sabe das fraquezas de cada um, sabe das dores de cada um, sabe dos traumas de cada um, porque ele viveu suas dores, sabe das tentações de cada um, porque ele foi tentado como nós, e nos chama para vir para o culto, porque nessa reunião ele está junto, consolando, fortalecendo, dando graça, perdoando, santificando o seu povo. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, para o autor da nossa salvação, ele se torna um de nós, para saber o que é sofrer, para saber o que é ser tentado, para poder nos socorrer, para nos levar de volta para Deus. Por isso, não importa a sua tentação, a sua fraqueza, Jesus sabe o que é ser gente, e Ele pode nos socorrer. Meus irmãos, e ao se tornar um homem, Jesus ele também destrói o nosso maior pavor, que é o versículo 15 que fala: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Para derrotar o diabo e derrotar a morte não poderia ser um anjo, porque quem foi derrotado pelo diabo foi um homem. Então Jesus se torna um homem também, para matar a morte na sua morte. Ele se torna um homem para vencer aquele que venceu o primeiro Adão. E diz, meus irmãos, que nessa fé nós somos livres do pavor da morte, porque Jesus venceu essa morte, e Ele pode nos livrar desse pavor. Ele pode nos livrar desse pavor que nos escraviza. Ele não nos livrará dessa morte, mas do pavor dela sim, até que um dia Ele nos livrará dessa morte eternamente. Então veja, meus irmãos, como que Cristo resolve o nosso problema. Ele se torna um de nós para resolver o nosso problema. Ele se torna um de nós para saber o que nós sofremos e poder nos acolher nesse sofrimento. Ele se torna um de nós para morrer e matar a morte na sua morte, para que nós não morramos eternamente. Para onde nós iremos, irmãos? Abandonar Jesus como? E um dia veremos todas as coisas debaixo dos seus pés, mesmo que agora nós não vemos. Um dia, literalmente, nós veremos o diabo derrotado. Um dia, literalmente, nós veremos a morte derrotada de uma vez por todas. Um dia, literalmente, nós nem choraremos mais, porque na eternidade Ele enxugará as nossas lágrimas. Na eternidade não tem nem choro, porque Deus se fez homem e chorou também no nosso lugar, e levou as nossas dores, e se tornou um homem para vencer aquilo que nós não seríamos capazes. Então não adiantava Deus ser o autor da salvação, Ele tinha que ser um ator da salvação. Portanto, meus irmãos, ninguém se humilhou como Jesus, feito por um tempo menor do que anjos,
Mas também ninguém foi exaltado como Jesus, coroado de honra e glória nos céus. Ninguém foi tão baixo como Jesus na sua humilhação. Por isso ninguém foi tão exaltado como Ele na sua exaltação. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. A nossa vida é para glorificar o Senhor Jesus. Um cristão não vive para si mesmo. Um cristão vive para aquele que se humilhou todo e foi totalmente exaltado. Ele foi perfeito. Todas as coisas são sujeitas a Ele. Nós não vemos, mas nós não vivemos pela vista. Nós vivemos pela fé. E pela fé nós sabemos que o Deus homem governa todas as coisas. As coisas estão debaixo dos seus pés, inclusive a sua vida. Se a sua vida não está sujeita a Cristo, alguma coisa está errada. Meus irmãos, então calma. Ele venceu, então nós somos vencedores com Ele. Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, e todo aquele que nele crê, a Bíblia fala que é mais que vencedor. Então nós venceremos, nós somos vencedores. Calma, não retroceda, nunca pense em abandonar Jesus, nunca pense em abandonar a igreja. Se você está com dificuldades, eu não sei qual é, Jesus pode socorrer. Se você está sofrendo, eu não sei qual o sofrimento, Jesus pode te trazer alívio. Se você tem alguma tentação, eu não sei qual, Jesus pode te livrar da tentação, porque Ele sabe, como homem, tudo que os homens passam. Ninguém pode se identificar e compadecer de você como Jesus. Você pode abrir seu coração comigo, eu posso te dar um bom conselho, uma orientação bíblica, mas eu não posso se identificar totalmente com você. Só Jesus pode. Por isso corra para Ele. Corra para Ele para buscar força contra as tentações, alívio contra o sofrimento, porque Ele sabe o que é sofrer. Medo da morte? Alguém tem? Se você está em Cristo, não precisa. E aqui nós vemos que Ele nos livra do pavor da morte, porque Ele destruiu aquele que tinha poder sobre a morte, o diabo. Não precisa ter medo da morte, porque nós não enfrentaremos a segunda morte. E meus irmãos, perto do que nós ouvimos aqui hoje, nós não podemos menosprezar nunca mais o culto. Toda vez, todo domingo você lembra assim, Hebreus 2,12, Jesus disse que está no meio dos irmãos cantando louvores. Então não tem nada mais importante para você fazer no domingo, na hora do culto. Não há nenhuma reunião mais nobre, porque Jesus em todo o culto, nós vimos que Ele está louvando, intercedendo, edificando, santificando o teu povo, se compadecendo do teu povo e fortalecendo o teu povo na fé. Meus irmãos, esse é um pouquinho da teologia do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele não se envergonha de chamar eu e você fracos, pecadores, sofredores, de irmãos, porque Ele sabe o que é sofrer. Eu não sei como está seu coração hoje, mas eu quero te chamar hoje para buscar socorro em Jesus. Eu não posso te socorrer hoje, posso te dar alguma ajuda como irmão, como pastor, mas tem alguém, Deus homem, que pode tocar no seu íntimo e trazer alívio para as suas dores, porque sofreu, porque foi tentado e não pecou. Você está com medo de alguma coisa? Está sofrendo por alguma coisa? Está tentado por alguma coisa? Encontre socorro hoje no Senhor, o nosso irmão mais velho, o sumo sacerdote. Oremos.